a nossa palestrante, eu vou falar, acho que vai chegar bem lá, eu vou terminar de anunciar. Ela é psicóloga clínica e hospitalar, especialista em luto, pós-graduada em tanatologia e educação para a morte pela USP, licenciatura em antropologia, filosofia e sociologia, cursou o semestre de pós-graduação Experiências Anômalas, Psicologia Anomalística e Processos Psicossociais Básicos na USP no ano de 2009, é diretora clínica do Instituto Neuza SAMU, membro da Sociedade Brasileira de Psicologia Hospitalar, sócia da Associação Médica Espírita do Estado de São Paulo, conselheira da área da infância e juventude, atualmente monitora da área de ensino da área de assistência espiritual e coordenadora da reunião de pais e instituição Seara Bendita aqui em São Paulo, articulista do jornal Fala Meu, da USP, autora dos livros Almas no Divã, Casos Pensados, Falo, Logo Me Liberto e Trilogia do Meu Divã, membro diplomada da ANLAC Vinhedo, Academia Metropolitana de Artes, Letras e Ciências, sócia fundadora da Abratam, Associação Brasileira de Tanatologia, mais de 1.500, deve ter mais 2.000 já, em várias instituições do Estado de São Paulo, em preferência por temas relativos à família, luto, desenvolvimento social e espiritual, e qualquer tema relacionado ao Evangelho segundo o Espiritismo. Em 2010, os temas de maior demanda que tem sido ultimamente também reflexões sobre a morte, o luto, espiritismo e paternidade é missão. Essa é boa. Paternidade é missão. Criar filho dá trabalho. Em 2011, ela falou muito, e tem falado também, sobre somos escravos das nossas crenças, baseando-se no livro A Teologia da Crença de Bruce Lipton, e não há doenças, há doentes, esse baseado no livro A Doença como Caminho, de Rutger Dawkins, Educando Sentimentos para a Nova Era e Educação para a Morte. Daqui a pouco estará aqui adentrando, se Deus quiser, e espero que sim, a nossa vida doutora Neuza SAMU. Palmas para ela, para mandar energia para chegar, né, Enquanto isso, eu quero falar com vocês para a gente. Eu vou cozinhando vocês enquanto isso, a ideia é essa. Terça-feira nós começamos a falar para o pessoal. Quem aqui está fazendo o curso na terça-feira, levante o braço. Que belezinha, tem bastante gente. Quem tem vontade de estudar a doutrina espírita, levante o braço. Ah, que legal, olha. Ainda estamos recebendo as pessoas até o final do mês de abril, dá tempo. Então, quem quiser aproveitar, mas a vontade tem que se transformar em vontade ativa. Só, eu tenho tanta vontade, mas aí na hora do vamos criar, não sei se eu vou, toda terça-feira, das 8 às 10, blá blá, vale a pena. É uma aquisição de alma, gente. Todo tipo de conhecimento é aquisição de alma. Nós começamos a falar sobre médiums e mediunidade. E começamos o nosso bate-papo mostrando para os alunos, e nessa palestra da doutora Anete Guimarães, ela fala de uma maneira absolutamente, extremamente didática e, como diz a molecada, ela lacra, gostou? Ela lacrou o assunto de médios e mediunidade. Eu pergunto para vocês aqui agora, quem aqui acha que é médium, levante o braço. De novo, quem acha que é médium, levante o braço. Quem acha que não é médium? Mas pera um pouquinho, não tá, tem alguém que não acha nada. Ah, vão chupar uma meia. Como é que pode não achar nada, pô? Quem acha que é médium? Acho que eu sou. Quem acha que não é médium? E quem não acha nada? Tinha que ser você. Só podia na tua cabeça com o microfone. O que é ser médium? Médium é uma criatura que serve, no nosso caso, não é só no mundo físico.
mas vamos nos restringir ao nosso mundo, que é o nosso planeta Terra. Médium é aquela criatura capaz de servir de intermediário entre o mundo dos espíritos e o mundo corpóreo. Só. Aí, você vai no item 159 do livro dos médiuns, e o Kardec fala, mas o nome do capítulo é médiuns, tipo, existem médiuns? Ele fala, na realidade, médium é todo aquele que sente a influência dos espíritos. Tanto que, de ordinário, todo mundo, de alguma forma ou de outra, é meio médium. Mas depois desse mesmo item 159, vem aquela coisa que o pessoal do Enem conhece muito bem, e também as professoras de português, vem uma conjunção adversativa. Qual é a função da conjunção adversativa? Doutrina espírita é cultura. Para que serve a conjunção adversativa? Para dizer que é exceção, diz a doutora Daniela Távora. Quem mais? Para que serve a conjunção adversativa? Quem sabe, mas está com vergonha de falar? Levante o braço. Você que levantou o braço com vergonha, o que você acha? Eu vou lá ouvi-lo de pertinho, para não fazer ele falar alto. Menino, teve coragem de levantar o braço, isso é dos meus. O que você acha que é uma conjunção adversativa? Boa noite. Qual o seu nome? Kazuo. Tudo bem? Tudo bem, e você? Kazuo, o que você acha que é um adversativo? Acho que para enrolar as pessoas, viu? O que serve a conjunção adversativa? Ela serve para falar o seguinte: tudo aquilo que você vai falar depois dela é o que vale. O que você falou antes não vale porcaria nenhuma. Tem uma mensagem no Fonte Viva, né, Ângela? O Mas e os discípulos. Gente, ele diz assim: todavia, só podemos chamar realmente de médium aquelas pessoas que sentem de forma ostensiva a influência dos espíritos. E ela brinca com a própria pergunta 459, quando diz: os espíritos interferem em nossa vida? Sim, muito mais do que vocês imaginam, tanto que de ordinário são eles que vos dirigem. E o Kardec fala: todo aquele que sente a influência pode chamar de médium. E todo mundo recebe a influência dos espíritos? Segundo a doutrina, todo mundo é influenciado? Sim ou não? Sim. Mas todo mundo sente? Não. Nem sempre. Nem sempre. Então não é pelo simples fato de sentir a influência que nós somos médiums. O médium, na verdade, ele tem a condição, ou deve ter a condição de sentir essa influência, seja no físico, seja na parte intuitiva, desenhando, escrevendo, seja o que for, de forma ostensiva. E em qual condição? Na condição de consciência. O que é a condição de consciência pessoal da área médica? Que eu fui pedir ajuda para o meu filho que está se formando. A pessoa médio de verdade é aquela que está lúcida, orientada no tempo e no espaço. Se o camarada, lúcido, orientado no tempo e no espaço, está sentindo de forma constante, presente sempre, a influência dos espíritos é: eu vejo coisas, eu falo com os espíritos, eu escuto coisas, eu tenho vontade de escrever, eu escrevo, eu pinto, eu desenho. Se isso acontece no estado de consciência, é porque você é médium. E ele diz, o Kardec, que é muito raro que alguém não possua da faculdade mediúnica alguns rudimentos. Ou seja, na realidade, se eu perguntar assim: quem é que acha que possui a faculdade da mediunidade? Podem levantar as mãos, todos vocês. Nós todos. Algum rudimento de mediunidade a gente tem. Só que nem sempre o indivíduo que possui a faculdade possui-a de tal forma que consegue sentir, registrar e transmitir em estado de consciência. Casos específicos: a pessoa estava no velório,
E de uma hora para outra ela nunca tinha tido qualquer tipo de visão, nada. O pai dela veio até ela e falou assim, o pai estava sendo velado: filha, vai até o nosso closet, lá no meu quarto, tem um paletó marrom, no bolso interno você vai achar um papel que é muito importante. E desapareceu. Será que aquilo foi um fenômeno mediúnico? Vai saber. Como que foi que ela foi, dirá a prova dos 9, foi até o closet, tinha o paletó marrom, e no bolso do paletó marrom, uma apólice de seguro que ele ficou doente antes de ter tempo de falar com a família. Ah, mas espera aí, Henrique. Essa moça nunca tinha tido nenhum tipo de manifestação antes. Como é que você fala que só quando a pessoa está consciente? Aí, gente, os cientistas estudam e comprovam de maneira cada vez mais firme que existem condições de nós alterarmos o nosso estado de consciência. Quem aqui já esteve com o estado de consciência alterado, levante o braço. Quem é que pode fazer você alterar o estado de consciência? Fala a palavra logo. Cachaça. O álcool. A pessoa, quando está lúcida, orientada no tempo e no espaço, não tem aquela maneira de ser, não é aquela pessoa. Mas ali houve uma alteração da consciência. Isso significa que a pessoa fica extremamente estressada. E foi por causa desse estresse que ela mudou. Já apresentei, já falei o currículo. Agora conosco, doutora Deusa Samu. Alô, alô, Vila Carrão. Tudo bem com vocês? Ele terminou a fala dele na palavra estressada. Gente de Deus, eu saí 19h30 do aeroporto de Congonhas. Eu vinha orando, todos os espíritos desencarnados do CET, aonde vocês estão? Assim, não é? Vamos falar de Páscoa. Vocês sabem o que significa Páscoa? Páscoa, do hebraico Pessam, significa passagem da morte para a vida. Mas antes da gente falar dessa passagem da morte para a vida, que hoje o nosso jargão vai ser assim: ressuscite. Toda vez que eu venho aqui não tem um? Então o de hoje é, como dizem os adolescentes, é tipo isso: ressuscite. Se ligaram? É isso. Se você sair daqui hoje atento para esse processo de ressurreição, eu já vou ficar feliz. Valeu a pena, tá bom? De onde eu venho, Páscoa, nesses últimos dias, tem sido... Eu vou contar assim umas 3 coisinhas, tá bom? Aí depois a gente pensa na Páscoa, ressurreição, passagem da morte para a vida. Tem uma pessoa que saiu do grupo do WhatsApp da família do meu marido. Ele não chegou ainda, ele vai chegar mais tarde. A família dele é bem complicadinha, se ligaram? Você costuma dizer da família dele: ressuscite. Porque se você tá nessa família dele, é sua também, tá ligado? Então, olha só, a pessoa saiu do grupo do WhatsApp porque ela tem 2 filhos. E aí, ela suspeita que o menino é preferido da família. Ela só suspeita. Mas aí, na Páscoa, alô, alô, Vila Carrão. Quando que é a Páscoa mesmo, hein?
Será que não está acontecendo agora aí dentro de você? Você vai esperar abril do ano que vem para viver a Páscoa? E aí essa pessoa virou para mim e falou assim: quer saber por que eu saí do grupo do WhatsApp? Aí eu falei: eu gostaria. Eu sou uma pesquisadora do comportamento humano. Aí ela disse assim: olha, até o Natal eu só suspeitava que o povo todo dessa família preferia o fulaninho. Mas dessa vez tenho certeza. E quer saber, Deusa? Não vai ter mais Páscoa lá em casa. Que interessante. Olha o poder que você tem. Olha só. Você pode estipular, a partir de hoje, Páscoa nunca mais. Que coisa fantástica. E aí ela disse assim, aí eu falei assim: escuta, mas como que você chegou a essa conclusão? Aí ela disse assim: deram um ovo para ele deste tamanho. E para fulaninha, um ovinho. E você? Ganhou ovão, ovinho, foi branco, foi amargo, foi belga. Gente, Páscoa, será que é isso? Pois é. Ai, ai. Páscoa é passagem da morte para a vida. Quando Jesus aparece para os discípulos, eu quero que vocês imaginem a cena, gente. Todo mundo achando que Jesus morreu, desencarnou. E aí os discípulos estão indo para Emaús. Estão indo, conversando. De repente Jesus aparece. Sabe assim? Um falou para o outro: não olha agora. Eu acho que é ele. Gente, mas foi assim mesmo. O Severino Celestino que o diga, não é? Foi assim mesmo. Vocês acham que os apóstolos eram evoluidíssimos? O que você está vendo? Fique tranquilo, é só um espírito. Não eram, tá? Não eram. E aí tomaram um sustão. E o que eles estavam vendo? A partir dali surgiu então a ideia de ressurreição. Que Jesus havia ressuscitado. O que é ressurreição? É ressurgir no mesmo corpo, né? Só que nós sabemos, do ponto de vista científico, que não dá para acontecer isso. E Jesus não veio derrogar a lei. Então nós sabemos que Jesus reencarnou, que Jesus não ressuscitou, e quando ele aparece em perispírito. Mas a proposta de ressurreição, ela é ótima, porque é para você ressurgir na carne, ressuscitar na carne, entendeu? Então a proposta de ressurreição para nós hoje é ótima. E aí eu queria perguntar para cada um de vocês, para mim não, porque eu já sou deusa, meu sobrenome é Samu, tá tudo resolvido. Mas eu quero perguntar para vocês: em que aspecto da sua vida você anda mortinho da Silva e está precisando ressuscitar? O meu paciente, 49 anos, promotor de justiça, um homem aparentemente bem resolvido, chegou no consultório e falou assim: por que eu estou trazendo histórias de alguém? Sabe por quê, Vila Carrão? Porque diarreia no Canadá é igual aqui. Entendeu? Então, quando a gente conta a história do outro, como dizem os adolescentes, tipo, a gente está contando a nossa história. Entendeu? Então, se você se identificar com alguma das histórias, ressuscite. Meu paciente chegou e virou para mim e falou assim: ai,
Nossa, eu tô tão preocupado. Ele é bonitão assim, igual você, Henrique. Virou para mim e falou: nossa, Deus, eu tô tão preocupado. Ainda bem que você encontrou aí um horário na sua agenda para me atender. Olha, eu comprei um carro maravilhoso. Parece uma espaçonave. Tudo de bom. Mas você acredita que eu não estou dormindo direito? Aí eu falei: ué, e por que você não pagou? O que aconteceu aí? Aí ele disse: não, imagina, já paguei, tá tudo certo. Graças a Deus eu posso. Mas olha, tô com a culpa danada. Cada vez que eu entro no carro, eu fico pensando no meu pai. Meu pai já morreu, mas eu fico vendo meu pai. E meu pai repetindo na minha cabeça: quem compra terra não erra. Aí eu falei: mas o que tem isso a ver com o seu carro? Ele falou: Deusa, tudo a ver. Porque eu tinha que ter comprado terra e não carro. E aí eu fico vendo meu pai na minha frente repetindo assim: rapaz, você foi comprar carro. Você foi empregar o seu dinheiro num carro. Carro é só pra gente andar. Não precisa ser tudo isso. Pode ser uma lata velha. Olha, Deus, eu estou tão preocupado que eu já estou assim pensando em comprar assim um terreninho só para dar uma disfarçada. Quem compra terra não erra. É uma crença do pai dele, que ele teima em ficar escravizado a ela. Ressuscita. Aí eu falei para ele: escuta, mas isso é verdade? Aí ele falou: lógico. Aí eu falei assim: olha, a verdade única, absoluta do universo é Deus. Todo o resto são possibilidades. Qualquer coisa que você pensar é uma possibilidade. A única, absoluta é Deus. E aí me diga uma coisa: se quem compra terra não erra, quem comprou terra em Brumadinho, como que fica? Perceberam? Então não é verdade. É uma crença do pai dele. E aí ele não está se permitindo usufruir de um bem que é dele. Escuta, como que você chama? Luciana. Ah, é tão lindo esse nome, é o nome da minha mãe. A sua mãe pôs por causa da música? Você quer que eu canto? Não vou cantar, porque aí vocês vão dispensar a banda. Vai ser uma tragédia, né? Então, Luciana, pensa comigo. Se você tem grana, você trabalha, você tem grana, e você pode comprar um carrão e andar na Vila Carrão. Você já pagou. E aí, você não se permite? Você vai ficar presa. Ressuscita, criatura de Deus. Você está aí com alguma crença? Minha mediunidade está dizendo que sim. Ressuscite. A minha paciente chegou para mim e falou assim: ai, Deus, minha filha casou, está grávida, eu vou ser avó. Aí eu falei: nossa, que legal. Aí ela disse: é, mulher, mas eu tô com medo. Eu falei: medo de quê? Ela disse: sabe o que é? É porque uma coisa eu aprendi na vida: mulher nasceu para sofrer. Ressuscita em nome de Jesus. Aí eu falei para ela: pelo amor de Deus, vamos conversar. Você vai ser avó, e aí você está com medo, porque mulher nasceu para sofrer. O que uma coisa tem a ver com a outra? Ela falou: menina, é que na minha família só nasce mulher. E aí vai que minha neta nasce mulher.
Você entendeu? Mulher nasceu para sofrer? Olha só, nem mulher, nem homem, nem animal, nem coisa nenhuma nasceu para sofrer. Mas se você está aí, presa nessa crencinha, ressuscite. Essa coerência. O que é coerência? É você sentir, pensar, falar e fazer a mesma coisa. Como é que você anda nesse quesito? Então ressuscite. Eles estão de olho em nós. Nós somos instrumentos da evolução deles, nós somos referenciais. Albert Schweitzer, médico, prêmio Nobel em 1952, disse que o exemplo não é o melhor caminho, é o único. Então ressuscite, porque você está dando exemplos. Eu estava saindo do meu trabalho, estava me encaminhando para o estacionamento. Aí, entrei no carro, dei partida, olhei e vi uma colega saindo. Lembrei que ela não tinha carro. Gritei, pus a mão e gritei: fulana, quer carona? Aí ela virou, olhou para mim e disse: para onde você está indo? Aí eu falei assim: para os lados de Moema. Aí ela disse assim: sabe quando que eu vou para os lados de Moema? Nunca. Eu sou da periferia. Ressuscite. Eu dei tchauzinho e saí pensando assim: fique na periferia para sempre. Até que você ressuscite. Sabe por quê, gente? Jesus disse que o reino dos céus está dentro de nós. Portanto, periferia não tem a ver com o lugar que você mora. Periferia não está relacionada a espaço geográfico. Periferia tem a ver com esse sentimentinho que está aí dentro de você. Sai daí em nome de Jesus. Qual é a sua crença? Eu fui almoçar com uma amiga que cada vez que eu a encontro, ela migrou para uma religião diferente. A questão é tão hilária. Ela está num lugar, porque, essa religião aqui não serve, porque as coisas não estão dando certo. Aí vai para outra, aí vai para outra. Aí cada vez que eu a encontro, ela fala assim: menina, agora eu estou numa igreja, que ali sim. Aí passa algum perrengue, aí fala: ai, não deu certo. A coisa é tão hilária que um dia a gente estava dentro do carro e meu filho estava atrás, ele era pequenininho. Aí a gente viu ali, saindo, pegando a cabeceira ali da Bandeirante, sabe? A gente viu aquele sinal da Globo lá, sei lá se é da Globo, aquela luz que fica lá, bem alto. Aí o meu filho virou e falou assim: nossa mãe, olha lá, se a tia fulana tivesse aquela, ia falar que aquilo era um disco voador. E aí eu estive com ela semana passada. A gente estava almoçando e aí ela disse assim: Deus, eu queria entender o que acontece com a pessoa. Por quê? Você tem um filho, aí você dá tudo para ele, aí você facilita tudo para ele, aí você dá a sua própria casa para ele, e nenhuma religião faz ele ficar bom? Ressuscite. Religião nenhuma vai fazer coisa nenhuma, porque essa garimpagem é sua. E olha só, ela tomou um susto quando eu falei
que de repente as respostas que ela está tendo estão relacionadas à conduta dela de dar tudo para o indivíduo. Eu já vou terminar, tá? Que eu percebi que vocês estão tudo ressuscitando. Aí ela disse assim: ô Deusa, você que conhece muita gente, você bem que podia repassar aí o currículo dele. Aí eu falei, lógico, fala para ele, dá meu e-mail para ele e fala que eu vou repassar o currículo dele. Aí ela no dia seguinte virou para mim e disse: Deusa, não vou mais mandar. O fulaninho falou que não adianta mandar currículo, porque ninguém vai dar emprego para ele mesmo. A vida é o que você deseja todo dia. Se você já determinou que ninguém vai dar emprego para você, é isso que vai acontecer. E o meu paciente virou para mim, aliás, ele não era meu paciente, ele era esposo da minha paciente. E aí ele virou para mim e disse assim: olha, eu vim aqui conversar com a senhora, porque a minha mulher pediu para eu ter aí uma conversinha com a senhora, mas eu vou dizendo uma coisa para a senhora. Não venha me dizer que as coisas são fáceis, porque nada é fácil nessa vida. Eu não acredito em nada que venha fácil. Eu acredito que tudo vem com sacrifício. Eu tenho que ralar muito. Quando as coisinhas vêm com uma certa facilidade, eu já fico desconfiado. E eu fico pensando assim, que será que tem por trás disso? Eu cresci matando um leão por dia. Veterinário, eu acho, né? Especializado em selva. Eu falei para ele, olha, realmente, lembra do mais do mesmo? Ele vai continuar ralando e as coisas só virão se ele ralar muito. O que você sente? É isso que você vai ter. O que você pensa? É isso que você atrairá. O que você acredita? É isso que vai acontecer. Qual é o seu desejo? Tem gente que fala assim, meu marido gosta dessa parte quando a gente está conversando. Porque tem gente que fala assim, né? Ai, Deusa, mas eu não entendo isso. Porque o que eu desejo? Eu quero ser feliz, eu quero que dê tudo certo. Gente, você acredita em alguém que não pensa assim? Aí eu falo, né? Pois é, você diz isso, mas você não acredita nisso, entendeu? Então essa vozinha aí que está no seu bastidor, é com ela que você vai ter que trabalhar para você poder ressuscitar. Ah, eu quero ser muito feliz. Mas qual que é a sua crença que está por trás? Ai, como que eu vou ser feliz, gente? Morando aqui, fazendo isso, nessa família, com aquelas pessoas, não é? Então, é aí que está a parte onde você se sabota. Oi? Ah, ele quer que eu fale do espelho. No livro da Louise Hay, Você Pode Curar a Sua Vida, um dos exercícios que a Louise Hay fez, que funcionou para a Louise Hay, foi dizer que ela já estava curada, que ela era bonita, que ela era perfeita, entendeu? E aí vai você lá, você pega o espelho e fala, eu sou linda. E uma vozinha assim, sei. É nessa vozinha aí que você vai trabalhar. Eu fui jogar na cena ontem, eu acho que é a 3ª ou 4ª vez na minha vida que eu jogo. Eu fui, várias pessoas, ai menina, vai jogar 90 milhões, né? Aí eu fui pensando assim, nossa, será? Ixi, e ainda joguei, gente, eu não vou ganhar. Não é? Não vou. Aí a gente fica pensando assim, ai, será? Nunca vi ninguém que ganhou, nunca ninguém chegou pra mim e falou, não conheço ninguém, entendeu? Eu ainda fui perguntar pro meu paciente, que ele tem uma lotérica no Tietê. Já estou fazendo propaganda dele.
E aí eu falei para ele, falei, escuta, alguém ganha mesmo? Ele falou, ei Deus, você não está acreditando, né? Eu falei, não estou não. Então é isso, gente, é isso. Se a gente tem crença, a gente vai se sabotar. Certeza mesmo, só com Jesus. E isso é um processo, é uma construção. Por isso que Jesus disse, vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais, vírgula, se quiserdes. Nossa, essa é a parte, entendeu? Se quiserdes. E aí você está aí há 2 anos desempregado, esperando que Jesus toque a campainha da sua casa. Tem uma vaga naquela empresa, essa aí que você queria. Não vai acontecer. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e acharei. Batei e abri-se-vos-á. Capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então vamos fazer a nossa parte. Desenvolver a luz, a porção divina que há em nós. Ressuscitar, trabalhando as nossas crenças para que a Páscoa ocorra todo dia dentro de nós. Porque Rumi, um sábio da antiguidade, antes de Jesus, ele dizia: tudo que está no universo está dentro de você. Peça tudo a você mesmo. Os grandes físicos da atualidade também falam disso quando dizem que tudo que está fora está dentro. Fred Alan Wolff. Temos um físico brasileiro, Moacir Lima, professor da PUC no Rio Grande do Sul, espírita. Lançou uma série de livros chamada Quântica. São 4 livros maravilhosos. A linguagem é fácil e ele aceita vir dar palestra no Bênção de Paz. Ok? E aí a gente vai ficar tudo tinindo, aprendendo. Quando os adolescentes falarem: meu, você tá indo no centro espírita, essas coisas de espírito, velho, nada a ver, tá ligado? Aí você vai falar: meu, tudo a ver, tá ligado? Porque a ciência da atualidade corrobora o que eu aprendo na doutrina. Não vai ser tudo de bom? Você posando de física na sua família, conversando com seu filho, vai ser tudo de bom. A doutrina não precisa que a ciência a corrobore, mas se a gente puder aliar ciência e doutrina, vai ter Páscoa. Ah, vai. E nem precisa de ovo. Que Jesus nos abençoe. Que nós possamos sair daqui um pouco mais comprometidos com essa ressurreição diária, para que aconteça o que Jesus nos pede no Evangelho de Mateus, que brilhe a vossa luz. Andai como filhos da luz. Ressuscite. Muito obrigada. 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 Obrigada.